Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os agentes e as formas do relevo. Com essa bela imagem de início, né? A imagem da Chapada Diamantina, né? Um dos pontos turísticos do Brasil que tem uma formação extremamente importante que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a formação do relevo e as suas formas mais especificamente, nós precisamos falar um pouquinho das rochas, né, que compõem, obviamente, o relevo. E a gente precisa diferenciar algumas coisas e algumas palavras e termos que estão muito no nosso cotidiano, mas geralmente a gente não sabe o que significam, né? Então a gente sabe que todos nós já falamos, né, e a gente vê muito nas conversas né, sobre os assuntos, que a gente fala muito sobre mineral, minério, metal e rocha, mas muita gente não sabe diferenciar o que cada um deles é. Então, antes de tudo, a gente precisa entender o que é um mineral. O mineral é um corpo sólido, ou seja, uma composição, né, formada pela interação de processos físicos, né, ou seja, de pressão, ou químicos, de transformação, em ambiente geológico, ou seja, debaixo da terra. Cada um desses minerais ele pode ser classificado, né, a partir de sua composição química, mas a partir também de sua estrutura, sua forma se é cristalina, se foi caracterizada por outros componentes, né, sedimentar e assim por diante. Então, o minério, né, que já é diferente do mineral, é um agregado de minerais, rico em um determinado mineral específico ou elemento químico, né, que geralmente quando a gente está falando de minério, a gente está falando de algo que é economicamente utilizado, ou seja, utilizado para se vender, né? Então, por exemplo, a gente pode, dentro de um mineral, de uma rocha específica, né, composta por um mineral, a gente pode tirar, por exemplo, um minério específico dele, que pode ser, por exemplo, o ferro. E aí o ferro a gente vai vender ele vai virar um ativo econômico, vai se transformar em matéria-prima para um monte de coisa que a gente utiliza no nosso cotidiano. Os metais são elementos extraídos de algum dos minérios. Então, dentro dos minérios, a gente tem alguns metais, né? E o ferro, né, por exemplo, como um desses metais específicos. E as rochas, na verdade, são agregados de um ou mais minerais. Então, quando a gente está falando as rochas têm vários minerais, os minerais têm minérios que podem ter metais. Então, a gente tem uma cadeia de entender o que é cada uma dessas questões. Aqui a gente também tem alguns tipos de rocha, né? Os três mais importantes. Nós temos as rochas magmáticas, né? Ou ígneas, mas mais famosas por serem chamadas de magmáticas, que são basicamente rochas formadas pelo processo de resfriamento da lava, do magma. Né? Lembrando que lava é quando está fora da crosta e magma é quando está dentro da crosta. Né? Então nós temos, quando isso o calor diminui, isso vai se solidificando e se transformando numa rocha, que tem algumas características importantes. A primeira delas é o grau de dureza. Elas são extremamente duras, não são porosas, não absorvem água. É diferente de outras rochas. Já as rochas chamadas de sedimentares, elas têm um tipo de formação diferente. Por quê? Elas são compostas de sedimentos. O que são sedimentos? São partículas de outras rochas que são trazidas e carregadas pelo vento, pela água, por diversos processos e vão se compactando, ou seja, sendo colocadas e conforme o calor e a pressão vão se transformando em algo mais sólido que a gente caracteriza como uma rocha. Né? Por exemplo, a argila é uma dessas. E uma das características é que elas são mais arenosas, né? Elas são mais porosas, conseguem absorver mais água do que as rochas magmáticas ou ígneas. E por último, nós temos as rochas metamórficas. O próprio nome já diz, está associado à metamorfose. São rochas que podem ser tanto magmáticas quanto sedimentares, mas que sofrem processos químicos e físicos e sofrem uma mutação e são transformadas em outros, né, tipos de rocha. Como, por exemplo, a gente pode ver essa imagem aí da rocha chamada granito, ali, uma rocha magmática, né, que é transformada num gneiss, que é uma rocha já metamórfica, mas que foi o quê? Um granito que foi altamente pressionado, em alta pressão e alto calor, quantidade muito grande de calor, e vocês podem ver que eles formam uma estrutura diferente. Olha só, a gente pode perceber, né, que esses pequenos pontos pretos se juntam e formam linhas, e os pontos brancos se juntam e formam linhas, ou seja, cria uma estrutura diferente, também extremamente, né, sólida e extremamente não porosa. Como eu estou falando de rochas, é importante a gente perceber que as rochas têm um ciclo. Né? Assim como existe ciclo da água, ciclo da cadeia alimentar,
as rochas também funcionam em ciclo. Lembrando que esse ciclo das rochas são ciclos que demoram centenas de milhares ou bilhões de anos para serem concluídos ou, né, todo o seu processo ocorrer. Então as rochas elas podem ser ígneas, né, ou magmáticas, elas podem sofrer um processo de meteorização, que é o processo de erosão, vento, água, chuva vai recortando, e aí elas vão para o fundo do oceano, começam a sofrer a pressão do mar, né, de outras camadas que vão se sobrepondo, se transformam em rochas já sedimentares, com várias presenças de rochas de outros lugares. Se essas rochas, por algum motivo, sofrerem tanta pressão ao ponto de se modificar, elas podem se transformar numa rocha metamórfica, né? Se esse fundo do mar, por exemplo, chegar numa área muito mais quente, esta rocha sedimentar pode entrar em fusão, ou seja, se aquecer tanto que vira lava de novo. Virando lava de novo ou magma de novo, ela se transforma e quando ela se resfriar, ela vai novamente se transformar numa rocha, né, magmática. Então a gente pode ver que existe um ciclo que a gente pode perceber aí, que conforme os acontecimentos vão se transcendendo, né, um atrás do outro, as rochas vão se modificando, né? Só que a gente precisa lembrar que os ciclos das rochas demoram o tempo geológico. E tempo geológico não é o mesmo que o tempo humano, né? Para nós, humanos, 50, 60, 100 anos é uma grande quantidade de tempo. Para as rochas, uma grande quantidade de tempo são centenas de milhares de anos. E é esse tipo de tempo que a gente está falando. Então, para a gente poder falar um pouquinho sobre o relevo, sobre os agentes formadores, a gente tem que classificar. Lembrando que agentes do relevo nós temos agentes internos, ou seja, aqueles que acontecem dentro da crosta terrestre, e os agentes externos, aqueles que acontecem fora da crosta terrestre. E a gente ainda pode dizer que os agentes internos, eles são agentes formadores de relevo. Eles criam o relevo, enquanto os agentes externos, eles moldam o relevo. Então, um dos primeiros agentes internos, né, que a gente pode chamar, são os abalos sísmicos ou tectonismos, famosos terremotos, né? Eles são causados pelo movimento interno no manto. A gente já falou isso nas últimas aulas, né? Que existe aquelas células de convecção que movimentam o manto, né, e movimentam as camadas e as placas tectônicas, né, uma em direção à outra ou se separando e assim por diante. Quando essas placas tectônicas se chocam e se movem, né, em todos os sentidos, ocasiona abalo sísmico ou terremotos. Esses abalos sísmicos, se acontecerem debaixo da água, né, movimentam toda a camada de água superior, criando o que a gente chama de tsunami. E é importante entender que esses movimentos criam novos relevos, porque são a partir deles que surgem as montanhas mais novas, né? É a partir deles que acontecem as falhas e assim por diante. Outro agente interno importante é o vulcanismo. A gente também viu um pouquinho dele na aula anterior, que também está associado às células de convecção. Por quê? O vulcanismo nada mais é do que o escape da pressão. Então, por exemplo, a gente sabe que existe uma pressão muito grande dentro da crosta terrestre, formando aquelas células de convecção que ficam circulando lá e movimentando as placas tectônicas. Só que quando as placas tectônicas se chocam, né, alguma das rochas pode sofrer uma fratura, ou seja, uma rachadura. E essa rachadura, se ela chegar até um ponto do manto, ou seja, se for uma rachadura profunda, uma rachadura que chegue perto da área onde está o magma, esse magma vai escapar com a pressão, porque existe uma pressão muito grande lá dentro, e essa pressão vai buscar qualquer falha, qualquer pequena fratura para poder escapar, para poder estabilizar aquele processo lá dentro. Então, esta fuga de magma, né, gera o que a gente chama de erupção vulcânica, que pode ser inicialmente só gases, né, gases frutos deste processo, né, de fusão de magma e assim por diante, ou pode ser também o próprio magma. Lembrando que o magma, quando chega na superfície terrestre, ou ele vai encontrar rochas ou ele vai encontrar o mar. E quando ele encontrar qualquer um desses dois, ele vai se solidificar, criando os novos relevos. Por isso que a gente fala que é um criador de relevo, né? Então, esses vulcões, obviamente, também estão associados aos movimentos das células de convecção, né, como a gente viu na aula anterior. E aí a gente vai começar a falar também um pouquinho sobre os agentes externos, ou seja, o que já está acontecendo acima da crosta terrestre. E a gente chama esses agentes de intemperismo, ou seja, são ações do tempo, né? Pode ser do clima através da chuva, do vento, ou até mesmo ações humanas
que modificam gradativamente, com muita lentidão, né, o relevo que foi criado pelos agentes internos. Então a gente tem vários tipos de erosão. O que é erosão? Erosão é uma ação que pequenas partículas daquela rocha, daquela montanha, de qualquer daqueles relevos, vai sendo carregada para outro lugar e vai formar uma nova forma de relevo, provavelmente uma planície, e vai moldar, ou seja, vai esculpir aquele relevo que foi criado pelos movimentos internos. Nós temos erosões formadas pela água de diversos tipos, pois a água é o maior agente de erosão que nós temos, né? Lembrando que esse processo demora muito tempo, tanto é que existe aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, no sentido de que a água ali, ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, vai formar uma série de novas formas nesse relevo. E nós temos então algumas erosões que a gente pode chamar de pluvial, ou seja, estão associadas inicialmente a partir da chuva. Das erosões pluviais mais importantes, eu destaco as três primeiras. A erosão splash, né, que a gente fala splash por causa do barulhinho da gota caindo, né? Você imagina essa gota caindo num qualquer relevo possível. Ao longo de milhares e milhares de anos, vai formando pequenas fraturas. Essas fraturas, ao longo de milhares de anos, podem se transformar em outras rachaduras, em coisas maiores. Ou seja, com muito tempo, as pequenas gotinhas de chuva fazem um estrago muito grande. E aí eu coloquei uma imagem do que seria mais ou menos um splash. O splash é está associado ao som que esse contato entre a gota da chuva e o relevo faria. Então, o segundo tipo de erosão importante é a erosão laminar, que é quando existe um escoamento superficial, que é basicamente aquela camada de água, né, que forma como se fosse, né, uma camadinha em cima da rocha, vai carregando todo o sedimento, um pouquinho de areia ali, um pouquinho de areia, e assim vai. Ao longo de milhares de anos, carrega-se uma montanha como um todo. Então a gente sabe que a erosão laminar ela vai carregando e lavando, né? E toda vez que essa chuva cai, ela carrega mais um pouquinho de partículas desta rocha, um pouquinho de partículas deste relevo, e ele vai modificando. E nós temos as erosões em sulcos. São quando nesse relevo existem áreas de depressão, ou seja, áreas menores do que as outras, ou seja, a água vai se concentrar ali. Então a água vai correr com mais força ali, ou seja, vai erodir mais aquela região, né? E esses erosões em sulcos podem ocasionar até mesmo as ravinas, que é quando forma esse tipo de questão aqui, ó, que abre cavidade maior ao longo da declividade e a gente consegue ver até mesmo o curso da água correndo embaixo. Então, são tipos de erosão, lembrando que todas essas vindas da água da chuva. Então, tem o processo de gravitacional, ou seja, vem de cima, bate e escorre. E esse processo inteiro vai carregando e carregando um monte de partículas que vão ser depositadas em algum lugar depois. Nós temos também as erosões fluvial. Lembrando que fluvial com F é diferente de pluvial com P. Fluvial é de rio. Ou seja, geralmente estão associadas às erosões, né? Porque o rio, quanto mais chove, o rio fica mais cheio. Quando ele fica mais cheio, ele vai carregando as partículas da margem e vai transformando o seu leito, né? Essa é a questão da erosão fluvial, né? Que pode, né, ocasionar até mesmo uma vossoroca. Vossoroca é o tipo de erosão, né, que forma-se grandes crateras que chegam até o lençol freático. Lembrando que o lençol freático é aquela espécie de rio subterrâneo que corre debaixo do solo, né, que é o rio de toda a água que infiltra. Quando essa erosão fluvial é muito forte, né, e essa erosão superficial é muito forte, vai abrindo buracos ao ponto do lençol freático ser visível. Então isso já é uma vossoroca, é um processo de erosão muito perigoso para o solo. Outro tipo de erosão que a gente tem são as erosões marinhas, né? Ou seja, agora já são erosões da água do mar. A erosão marinha ocorre quando as forças das ondas vão batendo nas rochas próximas e formando crateras. Todos nós aqui já vimos quando fomos às praias, né? Principalmente essas praias que tem bastante onda, formação de grutas. Grutas são aquelas áreas, né, que tem como se fosse uma pequena caverna onde a onda e a água entra de vez em quando, principalmente quando a maré está mais cheia. E de vez em quando, quando a maré está baixa, a gente consegue entrar lá para visitar, né? Esse tipo de gruta foi formado ao longo de milhões de anos com a força da água
do mar batendo ali, carregando pequenas partículas de água, partículas de sedimentos, né, partículas de areia, de rocha, e trazendo essas partículas para a areia da praia ou para o fundo do mar. Outro tipo de erosão muito comum também que a gente pode perceber são as erosões eólicas, ou seja, formadas pelo vento, né? O vento, com a sua força, ele pode carregar principalmente as partículas soltas que estão na parte superficial do relevo. E eles carregam para um lado, carregam para o outro, e quando eles vão carregando em grande quantidade numa mesma direção, eles vão formando grandes montanhas, como por exemplo as dunas nos desertos. São formadas por erosão eólica, são montanhas de areia que num dia estão num lugar, depois bate uma ventania e estão em outro lugar. Ou seja, é uma erosão constante que vai e volta, né, carregando a areia. E essa areia forma outros tipos de relevo. Para finalizar, então, só os tipos de erosão, a gente tem algumas erosões que são menos comuns também, mas são as erosões glaciais. A erosão glacial é aquela formada pelo gelo, né? E por que acontece ela? Porque a gente sabe, todo mundo aqui já esqueceu uma garrafa de água no congelador, né? Quando a gente vai tentar beber uma água lá e quer botar mais gelada, a gente põe no congelador e às vezes a gente acaba esquecendo. Quando a gente volta, aquela garrafa ela estourou. O que aconteceu? A gente sabe que quando a água está no estado líquido, ela tem uma forma e um volume. Mas quando ela vai para o estado sólido, devido ao congelamento, ela amplia o seu volume. Agora vamos colocar isso dentro de um relevo. Imagina que tem um pouco de água ali presa no relevo, né? Um lago, uma lagoa, né? Ou algo assim. Ou até mesmo um rio. Quando esse rio congela em lugares muito frios, ele se expande. Se ele se expandir, o que está contendo ele, ou seja, suas margens, também vai sofrer alteração. Ou seja, vai sofrer um impacto. E isso vai causar fraturas, rachaduras, que a gente pode chamar de erosão glacial. Erosão por gravidade, né, são aquelas erosões que acontecem em montanhas muito íngremes, né, ou seja, com muito declividade. O que acontece é que a força da gravidade puxa tudo para baixo. Então, algumas rochas mais pesadas, conforme o vento vai desgastando, a água vai desgastando, algumas rochas ficam presas por absolutamente nada. E elas começam a cair. Quando elas caem, elas carregam tudo, né, que está na sua frente. Isso é um tipo de erosão também, formado pela gravidade. E a outra é a erosão geológica, né, que é aquela que é conhecida por erosão natural, porque não tem interferência humana, né, mas acontece ali modelando o tipo de paisagem, né, através das ações erosivas como um todo e assim por diante. A gente também tem um agente muito importante da erosão, principalmente nos tempos modernos, que somos nós, os seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos, através da sua ação que a gente chama de antrópica, né, cada vez mais nós temos modificado, né, a natureza. E dentro da modificação da natureza também está a modificação do relevo. E quando a gente modifica o relevo, nós estamos causando impactos. Então nós, seres humanos, podemos ser considerados agentes externos que moldam o relevo. Porque quando a gente constrói casas, quando a gente tira algum lugar para fazer uma plantação, tira a vegetação, ou então quando a gente cria um túnel ou faz mineração, tudo isso a gente está modificando formações do relevo. E quando a gente modifica, nós somos agentes modeladores do relevo. E aí a gente chega em algumas formas do relevo mais famosas, para a gente entender o que são. Nós temos aí as planícies, os planaltos, as depressões absolutas, as montanhas, né, e as depressões relativas. Então, montanhas são aquelas regiões que a gente, ainda hoje, os processos internos superam os externos. Então, montanhas são aquelas que o que acontece é que os processos de dentro, né, do planeta Terra, os processos internos ainda são mais ativos do que os processos internos. Ou seja, são áreas que são muito novas, geralmente. A gente chama elas de dobramentos modernos. Ou seja, são formadas pelo seu erguimento. Ou seja, a pressão interna empurra a rocha para cima, essa rocha vai formando um pico. Ou seja, montanhas têm topo, pico, área a parte superior dela em forma de triângulo. Já os planaltos, né, como a gente pode ver aqui a diferença entre montanha e planalto, os planaltos são a mesma coisa que montanha, só que geralmente eles são muito mais antigos e por esse motivo eles já sofreram todos aqueles tipos de erosão que a gente acabou de falar.
E esses tipos de erosão fizeram com que o topo fosse recortado, ou seja, aquelas camadas, né, foram sendo carregadas pela água, pela chuva, pelos homens, né, pelos animais, né, por todas as formas possíveis para outros lugares. Ou seja, o seu topo foi se tornando plano. Por isso que a gente chama de planalto. E para onde foram esses sedimentos? Esses sedimentos, ou seja, essas pequenas partículas carregadas dos planaltos, geralmente são depositados, né, próximos deles e formam o que a gente chama de planície, que são as áreas, vamos lá voltar, próximas dos planaltos, geralmente, em que os sedimentos tirados do planalto se depositam e vão formando uma região baixa e bem plana, que a gente chama de planície. Já as depressões, né, são áreas que estão mais baixas do que os seus relevos ao seu redor. Então, depressões são áreas baixas, né, ou seja, que estão entre relevos maiores. E elas podem ser classificadas de duas formas. Depressão absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar, e a gente pode ver o nível do mar aí. E depressão relativa é aquela que está acima do nível do mar, mas continua sendo mais baixa que o relevo ao seu redor. Então, esses são os 4 tipos mais importantes de relevo, né? E outra coisa importante, o relevo ele também se modifica, mas lembrando que a modificação do relevo, né, elas vão ganhando formas ao longo de milhões, né, ou bilhões de anos. Então, para o nosso tempo humano, o tempo geológico é grande demais. Além disso, desses 4 clássicos modos de relevo, existem outros que também são muito comuns. Todos nós já ouvimos falar de alguns deles aqui, e é bom a gente entender o que significa cada um deles. O vale, né? O vale é uma região de acidente geográfico, né, que geralmente é pequeno, não é tão grande assim, né, mas tipicamente está entre áreas maiores do que eles, ou seja, e geralmente no fundo de um vale tem um rio, né, ou seja, o que indica que esse vale pode ter sofrido ação de erosão por parte desse rio, a ação fluvial, né, com F. Outro tipo de forma muito comum são as serras. As serras são um conjunto de montanhas, né, com fortes desníveis e picos, um do lado do outro. Quando a gente tem um monte de montanha junta, né, próximas umas das outras, ou seja, que tem pico e aí desce, e aí tem mais um pico e desce, e assim por diante, ou seja, é bastante recortado, a gente chama de serra. Ou seja, várias montanhas juntas são uma serra. A diferença entre serra e cordilheira é que na cordilheira, né, as cordilheiras geralmente são maiores porque elas têm o seu processo de formação geológico comum, ou seja, foram formadas no mesmo tempo geológico e pelo mesmo processo. E as serras não necessariamente foram. Então, algumas serras podem estar dentro de cordilheiras, mas a cordilheira é todo o relevo que foi formado pelo mesmo processo. E geralmente as cordilheiras são formadas pelo encontro de placas, por exemplo, como a Cordilheira dos Andes aqui na América Latina, que é quando uma placa tectônica se encontra com a outra e elas acabam se dobrando, formando por toda a sua extensão uma cordilheira. E por último, aí para a gente terminar, pelo menos essa parte aqui de formas do relevo terrestre, né, nós temos o morro ou a colina, muito comum de se falar aqui no Rio de Janeiro, né? A gente usa muito a palavra morro, é muito comum. Qual a diferença do morro para uma montanha? Primeira coisa, a montanha tem pico, tem, né, topo em forma de triângulo, né? Já o morro, ele não chega a ser tão grande, são pequenas alterações, né, levemente, né, um pouquinho altas e levemente acidentados, ou seja, tem uma declividade suave, como se fosse um calombo, né? Uma colina, por isso que a gente chama de colina, ou seja, não chega a ser uma montanha, né? E também não chega a ser um planalto, né? Porque ele tem um topo arredondado, é como se fosse uma coisa arredondada. Isso é uma colina. E para a gente poder finalizar essa aula, nós também temos formas importantes de relevo submarino. Por mais que a gente não enxergue, no mar também tem relevo, porque ele também é formado por agentes internos, né, vindos de dentro da crosta, e também depois por agentes externos. Mas os mais importantes para a gente são 2, principalmente. O continente são aquelas partes que a gente acabou de falar. A plataforma continental é aquela área da praia em que vai acontecendo uma declividade acentuada, ou seja, né, que vai ali, a praia vai ficando cada vez mais funda,
cada vez mais funda, né, até chegar no talude continental. O talude continental geralmente é alguns quilômetros depois da costa, né, onde essa declividade se acentua muito. Então a gente vê uma declividade devagar e de repente essa declividade se acentua. Isso a gente chama talude continental. E quando a gente chega lá, a gente chega na fossa oceânica, ou seja, na parte do oceano muito funda. Essa parte da fossa oceânica é a região em que a luz não encontra, onde a gente encontra aqueles animais bastante diferentes, né? Aqueles peixes com luzes, né? No próprio corpo e assim por diante. Outra coisa importante são as ilhas vulcânicas. Ilhas vulcânicas são ilhas que são formadas pelo resfriamento do magma instantâneo. Então, quando existem vulcões que estão dentro da água e quando a lava vai se espalhando, vai formando e solidificando como se fosse uma montanha dentro da água. E essa montanha, quando ela começa a aparecer, ela ganha o nome de ilha, pois ela está circulada de água. E a gente vai chamar isso de ilha vulcânica. Nós temos algumas ilhas vulcânicas nos oceanos. Fora isso, nós temos também a dorsal. A dorsal é muito importante porque, principalmente no nosso caso aqui, porque no caso da nossa placa tectônica sul-americana, a dorsal é o que separa a placa sul-americana da placa africana, ou seja, a dorsal é como se fosse uma grande espinha dorsal, né, que está pelo meio do Oceano Atlântico, e é uma área de separação de placas. Portanto, a nossa placa tectônica, chamada de placa sul-americana, vai numa direção, enquanto a placa africana vai em outra direção. O que acontece é que forma-se uma montanha no meio com a lava, né, o magma que sai e se solidifica, e vai formando uma montanha, né, como se fosse uma grande espinha dorsal. Bom, espero que vocês tenham entendido e compreendido a diferença entre agentes internos, que são criadores do relevo, agentes externos, que são os modeladores do relevo, e as diferentes formas de formação, né, e de formas do relevo. Espero que tenham gostado. Até mais. Um abraço.